Bom, pessoal, então vamos começar a falar um pouco sobre DDD, tá? O que é o DDD? DDD é o design, é o desenvolvimento orientado ao domínio, né? É o desenho orientado ao domínio. Então, o que é o desenho? O desenho é o desenho da solução, quer dizer, as classes, ou as camadas que eu vou utilizar, né? Então, quando a gente orienta isso ao domínio, a gente tem uma noção do que seria o DDD, né? Na verdade, isso é a base do DDD. O DDD tem esses itens aí mostrados nesse diagrama, mas na verdade é um conceito relativamente simples que já faz parte da orientação a objeto, tá certo? E que as pessoas muitas vezes negligenciam, né? Um dos conceitos de ágil é justamente esse retorno às boas práticas que foram criadas quando se pensou em modelo de classe, quando se pensou em linguagens orientadas a objeto, certo? Bom, domínio ele pode ser considerado o âmbito do negócio do cliente, o contexto do problema e o propósito do software. Quando eu digo âmbito, seriam as regras do negócio, mais ou menos, né? Mais ou menos. Então seria o contexto geral da situação, o software inserido em um problema que possui regras, que possui âmbito, né? Que tem um escopo definido. Isso é o domínio de uma aplicação. Então, se a gente fala em domínio, a gente está falando de um negócio complicado, de pessoas reais que fazem parte ou que utilizam os processos desse negócio complicado. Nós estamos falando de um problema real, né, uma coisa que existe e que e que as pessoas lidam com isso todos os dias, e um vocabulário específico, né? Geralmente, quando a gente está falando de um negócio, a gente está falando também de um vocabulário, né? As pessoas, por exemplo, quando se faz software para a área médica, você tem termos que não são utilizados em lugar nenhum a não ser na área médica. Quando você está fazendo um software para a área contábil, você tem termos que só são usados na área contábil. Quando você está fazendo um software para a área financeira, você só tem termos que são usados somente na área financeira, né? Então, o vocabulário, eu estou frisando bem o vocabulário porque ele é muito importante no contexto do domínio. A gente vai ver por que já já. Bom, quem criou o conceito do DDD foi o Eric Evans, né? Ele lançou esse livro, Domain Driven Design, Tackling Complexity into the Heart of the Software, quer dizer, levando a complexidade para o coração do software. Então veja só, o objetivo dele era fazer com que o negócio influísse diretamente na modelagem do sistema, mas diretamente inclusive com nomenclatura, né? Que o pessoal que vende de sistemas mais antigos começa a usar nomes tipo ABC, XPTO, variável X e coisas do gênero, né? E isso é um conceito totalmente fora do que prega orientação a objetos. Então veio o Eric Evans e trouxe essa coisa do objeto do negócio para dentro do design, novamente, né? Então vamos partir para uma definição que o próprio Evans deu de DDD. É um conjunto de padrões identificados por ele, né? Segundo os mais de 20 anos de experiência com desenvolvimento de software. Então, ele identificou alguns padrões e trouxe à tona padrões para desenho de aplicação, padrões para desenho de arquitetura, ok? Identificou nesse livro. Então, o termo padrões de projetos vem do inglês design patterns,
que a maioria de vocês já conhece, né? Design Patterns, que a gente erroneamente chama de padrões de projetos, e que eu acho que uma tradução melhor seria padrões de desenho de solução, né? Porque um design pattern ele serve para você pegar um problema recorrente e aplicar uma solução reutilizável, né? Isso é um padrão isso é um design pattern, que não é um padrão de projeto, é um padrão de desenho de solução. Tá ok? Então, vamos ver. Um padrão é uma regra de 3 partes que expressa a relação entre solução geral reusável, problema comumente recorrente e um dado contexto de design de software. Foi o que eu disse anteriormente, né? Se você tem um problema recorrente e você gera uma solução geral reusável para esse problema recorrente, dentro de um dado contexto de design de software, você criou um design pattern, né? Design pattern não são apenas aqueles que a gente vê, que nós vamos ver mais para frente nas próximas aulas, que foram criados pelo Goff, lá, os 4 carinhas lá, que Facade, Factory, Memento, enfim, os Singleton, os design patterns que a gente está acostumado a ver. Tem a ver com você criar uma solução reusável para um problema seu recorrente. Então, se você cria um cara que é aplicável a um problema dentro daquele contexto, em várias situações, você criou um design pattern para o teu negócio. Tá certo? Então, vamos lá. Então, o Evans, foi o que eu disse anteriormente, ele propõe o retorno a práticas puramente orientadas a objeto, porque assim, o pessoal acabou... As linguagens orientadas a objeto, elas surgiram para resolver problemas de negócio de forma a facilitar a leitura do código, facilitar o entendimento do negócio através do código. E as pessoas acabaram deixando isso de lado, justamente por terem aprendido a desenvolver código usando linguagens estruturadas, né? E acabaram que antigamente você tinha problemas de memória, você não podia tinha problemas com criação de nome de variável, com tipos de variáveis e tal. E hoje não, a gente sabe que hoje a gente trabalha, e muitas vezes as pessoas até erroneamente deixam de levar isso em consideração, mas permite que você tenha uma maior abstração do código em relação à similaridade com o negócio, né? Então, deixa de lado um pouco... hoje as pessoas deixam de lado... não deixam de lado a parte técnica do código, né? Que significa levar em consideração herança, polimorfismo, todos aqueles conceitos de orientação a objeto, mas o que o Evans propõe, na verdade, é a gente deixar isso um pouquinho de lado e focar um pouco mais no negócio. Lógico, utilizar herança, polimorfismo e essas técnicas da orientação a objeto, porque são provenientes da linguagem e devem ser utilizadas, mas não se esquecer que o foco principal do desenho do software, do desenho do código, tem que ser o negócio. Tá? E não simplesmente o Technicase pelo Technicase. Tá? Então, quando a gente fala de utilizar técnicas DDD para um código, né, para você focar mais no negócio, nós estamos falando de alguns princípios como alinhamento. Tá? Alinhamento significa você alinhar o seu código aos termos do negócio. Tá? Quando você tem um código que está alinhado aos processos e alinhado ao negócio, você tem o fluxo do teu código está alinhado ao fluxo do negócio, então você facilita o entendimento, né? Torna claro o processo do negócio dentro do fluxo de execução do programa. É isso, simplesmente você andar junto com o negócio, usando termos similares e tal. Reutilização. Os blocos de construção facilitam aproveitar o mesmo conceito de domínio ou o mesmo código em vários lugares. Então, se eu tenho um processo que é claro e definido
em uma classe que é identificada pelo negócio, né? Se eu tenho uma classe, por exemplo, lá, sei lá, gerar compra, tá? Então toda vez que eu tenho uma classe compra e eu tenho um método gerar compra, né? Então toda vez que eu precisar gerar uma compra, eu sei que eu tenho que usar o método gerar compra. É uma coisa tão óbvia, mas que as pessoas acabam esquecendo disso, né? Um dos princípios da orientação a objeto é justamente a reutilização. E as pessoas acabam deixando de lado. Por isso que eu falei do retorno, né? Retornar às origens, ok? Voltar às boas práticas. Acoplamento mínimo. Isso é um problema que quando você aprende orientação a objeto não fica tão claro assim, né? Mas depois, quando você começa a trabalhar principalmente com testes unitários, que a gente vai ver no TDD, a questão do acoplamento muito forte. O que é o acoplamento? É uma classe depender de outra fortemente, ou seja, de criar instâncias internamente dentro do código dela, né? Então, esse processo de acoplamento forte, ele acaba engessando um pouco a arquitetura. Porque se eu precisar fazer uma coisa parecida com um cara que é similar ao que eu estou utilizando, mas não é o mesmo, eu não vou conseguir porque ele está com um acoplamento muito forte dentro do código, né? Então eu vou ter que alterar esse código, né? E vai gerar um retrabalho aí. Então, quando a gente pensa em desacoplamento, os elementos do negócio fluem mais facilmente pelo design, tá certo? Bom, independência de tecnologia é um conceito interessante. Quando você fala que vai desenvolver, que vai fazer um desenho de aplicação usando DDD, você tem que pensar que você não quer saber se aquilo lá é C Sharp ou se é Java, tá? Ou se é Haskell, ou se é Lisp, ou sei lá o que, entendeu? Bem que Lisp não é o mesmo conceito de orientação a objeto, mas enfim. Só para a gente entender que quando você programa voltado, quando você desenha a aplicação tentando focar no design, no domínio, você não foca a tecnologia a ser utilizada, tá? A não ser que aquele detalhe que você vai desenvolver no desenho é vital, é de extrema importância. Fora isso, o que acontece é que você tem que desenvolver como se fosse uma linguagem única, tá? Uma linguagem de negócio. Você está fazendo um desenho para o negócio, só que ele usa código. É isso. É você virar. O que o desenvolvedor geralmente faz é fazer o desenho da aplicação voltado ao código. Esquece do negócio, né? O negócio fica em segundo plano. E o que o DDD prega é justamente o contrário, que é um princípio da orientação ao objeto. O negócio em primeiro plano e o código depois. Tá certo? O que a gente tem que fazer, de algumas perguntas para a gente levar para a cama aí para pensar, é o seguinte: como o problema será entendido pelo analista, né? E como o analista irá explicar a solução para o cliente? Quando você pensa assim, que eu vou desenhar uma série de classes para fazer uma solução, será que eu vou conseguir realmente refletir o que a minha ideia explicando para o cliente? Será que se eu não fizer uma solução mais voltada para o negócio, o cliente vai entender facilmente o que eu estou tentando desenvolver ou o que eu desenhei para ser desenvolvido, né? Então, a utilização do DDD, ela promove uma comunicação melhor entre as partes. E a gente sabe que comunicação é tudo quando se trabalha com equipes de desenvolvimento, né? Principalmente a comunicação entre equipe e cliente, né? Muitos problemas e muito estresse gerado no deploy de aplicações é porque o cliente estava esperando uma coisa e foi entregue outra, né? E às vezes coisas que o desenvolvedor gastou muito tempo para fazer, achando que o cliente ia adorar, e o cliente não está nem aí, que não vai utilizar aquilo, né? Então, quando você trabalha com DDD, você entende melhor
o negócio, você cria um código mais explicável, né? A comunicação melhora, né? Olha só o conceito de falar a mesma língua. Quando eu digo falar a mesma língua, essa coisa da comunicação é justamente a linguagem do negócio. Quando eu uso DDD, eu foco no negócio e utilizo a linguagem do negócio. Quando eu falo linguagem do negócio, eu estou falando um termo que se chama linguagem ubíqua. Tá? Linguagem ubíqua significa que diz respeito à ubiquidade. O que é a ubiquidade? A característica daquilo que é o mesmo em todos os lugares, entendido por todos, né? Então, a linguagem ubíqua é uma linguagem que, se o cliente fala, o analista, o desenvolvedor, o cara que está escrevendo o design, também vai falar. Que é assim que todo mundo vai se entender. É assim que eu vou levar essa facilidade de entendimento do código ou da solução que eu criei para o cliente. Então, é através de linguagem ubíqua que eu consigo me fazer entender para o cliente. Então, linguagem ubíqua é uma forma de falar que tanto o analista consegue entender o que o cliente diz, quanto o cliente consegue entender o que o analista diz. É simples assim. Usar termos iguais. Então, todo o âmbito do negócio tem termos que serão usados por todos. Ok? Então, com a linguagem ubíqua, podemos colocar um modelo de domínio em funcionamento. Não adianta nada eu criar um modelo lindo, maravilhoso, se o cliente bater o olho ali, não vai ter uma noção do que está acontecendo. Claro que o cara não precisa ser programador para ler o teu código, né? O código não. O código teria que ser... Mas, por exemplo, você pega um diagrama e mostra para o cliente, se você usa a linguagem ubíqua, termos que ele está acostumado, ele vai ter uma noção, ele vai ter uma ideia do que aquilo é, de como aquilo está estruturado. Porque diz respeito ao dia a dia dele. Tá certo? Então vamos falar um pouquinho do escopo do DDD. O DDD, quando a gente fala eu vou fazer DDD, eu estou dizendo respeito à camada de negócio, tá? Camada de domínio. A camada de domínio é a camada de negócio. Então, tudo que tem a ver com processamento de regras de negócio é o meu domínio. Tá? Então, olha só. Geralmente a gente tem aqui... Deixa eu pegar a canetinha. Geralmente a gente tem aqui... Opa, tá um pouquinho lento. Esquece a canetinha. A gente tem... Deixa eu voltar meu ponteiro aqui. Bom, tudo bem. A gente tem aqui a interface do usuário, né? Que é a camada de apresentação, seja Windows, web, mobile, o que seja. Tá? O modelo de negócio, né? As camadas de regra de negócio e as camadas de acesso a dados, que geralmente são a base de tudo. Então o DDD, olha, ele está nesse meio aqui, entre o modelo de dados, e a gente tem um modelo de dados que se comunica com as três. Ele é utilizado para transporte de dados entre as três camadas, né? Então o DDD é isso aqui, ele está entre a camada de negócio, o escopo dele é a camada de negócio, camada de regras de negócio e a camada de modelo de dados, onde eu defino como são os meus dados. Na verdade, tem muito a ver com o modelo de dados, tem bastante a ver também com as regras do negócio, mas quando eu tenho um modelo de dados bem definido, as regras de negócio, pela linguagem ubíqua, acabam acompanhando o modelo de dados. Ok? Então, cadê o próximo slide? Não. Ih, deu um tilt aqui, gente, peraí. Isso. Deixa eu só tirar isso aqui. Pronto. Modelo evolutivo. Então vamos lá. O que é evolução? Modelo evolutivo diz respeito
ao modelo de domínio que dá origem a todos os itens do código. Como o domínio evolui, porque o negócio também evolui, não quero dizer muda, tá? Quando eu quero dizer evolução, é você propor práticas de ambos os lados. Por exemplo, o modelo de domínio, ele orienta o design da aplicação, porém o design da aplicação também pode orientar o modelo de domínio. Então, tanto o negócio evolui o software, quanto o software evolui o negócio. Tá? Então, é um conceito interessante da evolução mútua, né? O modelo contribui para a melhoria contínua do código e vice-versa. Tá certo? Então vamos dar uma recapitulada aqui no que é DDD. Voltado totalmente ao problema a ser resolvido. Então eu tenho o âmbito do problema e eu foco totalmente no âmbito do problema, saindo da parte técnica, apenas pensando em negócio. Então o meu código, a minha parte técnica vai ser escrita guiada pelo negócio. Inclusive nomenclatura, né? Porque usa a mesma linguagem entre o cliente e o analista. Né? A linguagem ubíqua é para que o meu código ele possa ser de uma certa forma compreendido pelo cliente. Né? Ele leva o conceito de que os dois devem falar a mesma língua. Ok? O DDD é ótimo com ágil. Né? Até coloquei uma tirinha aqui do Gilbert, que o chefe fala assim, ó, nós vamos tentar algo chamado programação ágil. Significa não ter mais planejamento e sem documentação. Só iniciar escrevendo código e aceitação. Esse foi o treinamento. Ainda bem que tem um nome, né? Tô feliz que tem um nome. Então, o DDD, acima de tudo, preza pelos modelos ricos e em constante evolução, né? Modelos não engessados. Quando eu uso linguagem ubíqua, eu tendo a deixar o software mais flexível, eu tendo a deixar o desenho mais flexível, né? Eu tendo a fazer com que o meu desenho possa permitir evolução no processo do modelo e no código, tá certo? Então, o que a gente tem que levar em conta é que a nomenclatura no DDD é fundamental, porque senão a gente perde a linguagem ubíqua. Né? Enquanto você está levantando esse conceito de linguagem ubíqua, você tem que se dar conta de que a nomenclatura deve ser respeitada em todos os aspectos. Né? Se você tem um processo que chama um processo de, por exemplo, calcular valor do produto, você vai ter que criar um método chamado calcular valor produto. Né? É simples assim. É óbvio, só que muitas vezes as pessoas se esquecem disso. Então vamos propor um caso aqui com DDD, né, que a gente acabou vendo por aí e funcionou legalzinho. Que é o aquário, o sistema de um pet shop aquário. Tá? Então tem essa moça aí, proprietária de um aquário, é a nossa cliente. O principal negócio é venda de peixes ornamentais. Os clientes chegam na loja e querem um peixe para colocar nos aquários. Para facilitar, gostaria de desenvolver um sistema web para que fizesse essa escolha em qualquer lugar, para saber exatamente o que comprar. Né? O problema dela é que o pessoal ficava olhando, demorava muito tempo escolhendo. Né? E o que ela queria no sistema via web fazer um catálogo que facilitasse a visualização dos peixes para o cara chegar na loja sabendo qual que ele queria. Né? Esse é você, olha. Você é o Superman do desenvolvimento.
Tá? Então eu preciso saber mais sobre essa escolha. Você pode me fornecer mais dados, características que o cliente busca em um peixe? Tá, ó. O cliente geralmente busca o peixe pela cor. Também gosta de escolher a espécie. Tá? Então olha aqui, já temos, olha só, classe peixe, propriedade cor, propriedade espécie. Tá? É óbvio que a gente vai fazer. Olha, então a cor tem um nome, né? Pode ser um enum. Lembre-se que a gente não está preso ao código, tá? Então é uma derivação para cor e outra derivação para espécie, tá? A espécie também tem um nome. Então o nome pode ser king, beta, neon, tá? É isso. Cada peixe possui um código de identificação e um nome. Ele esqueceu de dizer. Então tá aí, ó. Tem uma identificação e um nome. Tá certo? O aquário dela é Shanty. Ela tem, cada peixinho tem um nome. Então olha só. Apesar de que os clientes só fazem busca ou por cor ou por espécie, ou ambos. Né? Então eles não vão buscar por ID nem por nome. Eles só vão buscar por cor, por espécie ou ambos. Então olha só o processo como é que ficou. Então eu tenho a classe peixe. Aí o peixe tem identificação, nome, cor e espécie. Aí a cor tem o nome e a espécie também tem um nome, que já está até definido aqui. Alguns nomes. Então veja a facilidade. Ó. O que eu vou fazer? Vou listar peixe. Listar peixe pela cor e pela espécie. Ou listar o peixe pela espécie. Ou listar o peixe pela cor. Isso é utilização de linguagem ubíqua. Tá bom? Não tem muito segredo. Isso é mais ou menos o que a gente aprende com orientação a objetos, só que a gente acaba esquecendo. Né? Acaba trabalhando com alguns cidadãos aí que acham que complicar é fácil, complicar é bonito. Complicar é fácil, não. Complicar é bonito. E acabam complicando e gerando nomes irrelevantes para o negócio. O que a gente propõe aqui com o DDD é o retorno do Jedi, o retorno ao que a gente aprendeu. A gente aprendeu que o nome da classe reflete a real necessidade do negócio. Então, se eu vou desenhar uma classe para peixe, a classe chama peixe. Cor é cor, espécie é espécie. Né? Os métodos é listar isso, listar aquilo. Tá certo? Manter a linguagem ubíqua, manter a obviedade do código. Tá certo? Então, dessa forma, conseguimos trazer toda a lógica do modelo de domínio para dentro do código, tornando o modelo reutilizável semanticamente. Ah, que legal. Tá certo, gente? Então, hoje ficamos por aqui. Esse é o final da primeira aula. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.